Deus. Graça e paz, querido. Graça e paz, príncipes e princesas do Senhor. Manhã de bênção, manhã de liberação do poder de Deus. E creia que Deus está no controle de qualquer situação existente sobre a sua vida. Amém? Nada mais é a palavra de Deus, que ela vem se cumprindo a cada dia, porque ela não volta vazia se antes de fazer aquilo que lhe apraz, ou seja, aquilo ao qual ela foi enviada. Deus enviou a nós a sua palavra com um propósito, e esse propósito com certeza tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não venha cumprir com aquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? E antes de nós darmos início à nossa mensagem de hoje, eu quero pedir a você, com carinho, que se sentir desejo no seu coração de estar nos abençoando, curtindo os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando a engrandecer, a promover o reino de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para anunciar o reino de Deus. Amém? Então, não esqueça aí de curtir, não esqueça aí de compartilhar e de se inscrever aí no nosso canal, porque você é muito importante para nós e muito mais para Deus do que para nós. Tá bom, queridos? Eu quero ler Ezequiel no capítulo 2, foi a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração nessa manhã, amém? Que fala sobre a vocação de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, é Deus falando com Ezequiel, tá, gente? Ezequiel no capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado. De coração, eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eles quer que ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles o profeta, ou seja, um homem de Deus. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos, para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás, as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Amém? Bom, aqui fala sobre a vocação de Ezequiel, sobre a missão que o Senhor havia dado a Ezequiel. A Bíblia, ela nos deixa como exemplo hoje o que nós estamos fazendo, a continuação do trabalho, da missão que os nossos antepassados fizeram. Hoje nós somos a continuação. Para aquela época, Deus chamou Ezequiel, porque não tinha eu, não tinha você. Então Deus chamou Ezequiel. Porque muitas pessoas podem pensar que Ezequiel, ou aqueles
homens do passado fosse alguém especial para isso, não. Eram pessoas comuns que foram usadas por Deus em épocas diferentes e hoje de forma diferente. É por isso que a nós fomos deixados escrito, para que nós possamos seguir o exemplo de homens de Deus que ouviram a voz de Deus. Olha o que diz, ó. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então quem disse foi Deus. Põe-te em pé, filho do homem, Ezequiel, que eu falarei contigo. E ele diz, olha, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ouvir o que falava. Quem falava? Deus. E o que falava Deus? A mensagem que o Senhor havia dado a ele é que ele falasse ao povo de Israel, quer ouvisse ou quer deixassem de ouvir. Porque Deus falou, olha, eles são casa rebelde, mas tu falas a minha palavra, não temas as palavras deles, ainda que sejam como sarças e espinhos, mas tu falas a minha palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Deus estava dizendo, olha, tu não se importa com eles, porque são casa rebelde. E tu não seja rebelde como eles que são casa rebelde. Deus estava falando, ouça, dai ouvidos à minha voz, dai ouvidos à minha palavra. Isso aqui para nós é algo importante, porque muitos têm se acovardado quando Deus manda falar, quando Deus manda transmitir a sua palavra, o seu recado. Algumas pessoas elas acabam por se acovardar. Não, eu não vou falar, porque eu sei que eles não aceitam. Eu não vou falar porque eu sei que eles não gostam de ouvir, eles não creem na palavra de Deus. Mas se alguém não tivesse algum dia falado de Deus para nós, hoje nós também não estaríamos aqui. Porque antigamente também, outrora, nós éramos casa rebelde. Nós não queríamos saber de Deus, ouvir falar de Deus. Quantas das vezes eu mesma fugi quando alguém vinha fazer um convite, chamando para ir à igreja. Eu fugia. Eu me lembro que as irmãs vinham bater na porta, antigamente, né? Se usava muito isso, o evangelismo de porta em porta. E eu dizia, não tem ninguém em casa. Zombava das irmãs, que na realidade estava trazendo para nós palavras de vida, trazendo a bênção de Deus para as nossas vidas, e muitas das vezes a gente precisando de uma ajuda de Deus, uma ajuda espiritual. Mas a nossa ignorância nos fez agirmos assim, dessa forma, recusando, rejeitando, zombando daqueles que tinham a missão, a ordenança de Deus, vá lá e dizer essas palavras. Ainda bem que Deus ele é misericordioso, não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. E hoje nós estamos aqui, já temos 37 anos caminhando com Deus. E hoje eu tenho prazer e não tenho medo, porque eu sei que essa palavra é uma palavra de vida. Não é palavra de morte, mas é palavra de vida eterna. É uma palavra que transformou as nossas vidas, que nos trouxe esperança, que tirou de dentro do meu lar as brigas, que impediu a separação, evitou que
coisas piores acontecessem, como morte, que já estava sentenciado, uma tragédia na minha família, mas quando ele entrou na nossa vida, quando essa palavra chegou até nós através de profetas, de homens e mulheres de Deus, que profeta é homem de Deus, é mulher de Deus, não é somente aquele que profetiza, trouxe grande livramento, mudou a nossa história, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe uma bênção financeira, porque nós prosperamos, até então nós não conseguíamos prosperar, e tivemos uma vida próspera, graças a Deus. Não somos ricos, tá, gente? Mas graças a Deus temos uma situação mediana e graças a Deus não nos faltou nada. E é isso que nós queremos passar para vocês que estão aí sofrendo, que essa palavra ela é viva, é eficaz, que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e que você precisa receber essa palavra. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureceu o vosso coração, achando que todos nós somos ladrão, todos nós queremos dinheiro. Não. Eu não ganho nada para estar aqui, não ganho nada para pregar em lugar nenhum. Graças a Deus temos servido ao Senhor por amor, mas digno é o obreiro do seu salário. Mas eu não ganho nada para estar aqui, e nem ganho nada quando somos convidados para pregar em algum lugar, não ganho nada. Amém? Não ganho nada em espécie, mas espiritualmente nós somos recompensados pelo Senhor. Nós não estamos em busca de recompensa da terra, do homem. Nós estamos em busca de obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, pois o dom é dele, a palavra é dele, a visão é dele, tudo é dele, a unção é dele. Se pregamos é porque ele nos dá a sabedoria, a unção para ministrarmos a sua palavra. Então isso para nós já é um presente. Podemos estar sendo usados por Deus, podemos levarmos a Deus as pessoas que estão perdidas. Isso já é um motivo de alegria. Não tem galardão maior do que esse, porque sabemos que somos instrumentos de Deus, e fomos enviados por Deus para abençoar, salvar vidas, porque a Bíblia nos fala: livra todos aqueles que estão destinados à morte. Então essa é a nossa missão, de livrar aqueles que estão destinados à morte. A morte física, a morte espiritual. Primeiro é a morte física, primeiro é a morte espiritual, que é o homem separado de Deus por causa do pecado. Depois é a morte física e a morte eterna. Então são 3 tipos de morte que o Senhor quer te livrar. A morte eterna, Deus quer te livrar. Que você possa ouvir a palavra de Deus e converter o seu coração dos seus maus caminhos. E para você que foi chamado, que tem uma vocação, como Ezequiel, é obedecer. Como ele diz aqui: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vai lá, apregoa as minhas palavras, quer ouçam, quer deixa de ouvir, e não os demais. Você não tem que ter medo de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, de falar que Deus é bom, que Jesus cura, salva. Você não tem que ter medo. Você tem que fazer o que Deus quer. Se vai agradar algumas pessoas ou não, amém. Isso a gente sabe que Jesus não agradou. Ele, sendo filho de Deus, morte de cruz, foi sacrificado, pregaram uma coroa de espinho na sua cabeça, cravaram pregos na palma das suas mãos. Ainda assim,
pessoas que não o reconhecem como Senhor, mas Ele fez a parte dele. Ele fez a missão que estava sobre ele. E assim somos nós. Fala do amor de Deus, quer ouçam ou quer deixam de ouvir. Não deixe de pregar o Evangelho. Ainda mais para esse tempo que a gente está vendo que as pessoas estão precisando ouvir essa palavra, porque, como diz o texto, são casa rebelde, mas vai lá e prega tu a palavra. Prega a palavra. Deus está mandando, preguem a palavra. Preguem. Falem de salvação. Fala da minha vinda, que já está próxima. Parem de ficar brincando aí de revelação. Estou vendo muitas pessoas preocupadas com política. Eu estou vendo aí muitos vídeos em que a chamadinha política para atrair, porque sabe que isso está lhe rendendo visualizações. Não estão preocupados em salvação de almas. Não estão preocupados verdadeiramente em pregar a palavra do nosso Deus. Estão preocupados com visualizações. Estão preocupados porque isso está lhe rendendo financeiramente. Claro, gente, eu não tenho nada contra em que você receba. Não. Estou falando sobre preocupações. A nossa preocupação não pode ser diferente da de Jesus. O nosso foco não pode ser diferente. Tem que ser as almas. As outras coisas Deus nos acrescenta. Se vier, vem. Se não vier, amém. Mas vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. É pregar o Evangelho. Falar de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Que essa palavra possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Receba da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração de todos. Graça e paz.